Eclesiastes capítulo 10. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que se sucederá e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó tetra, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa, a seu tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do seu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja presente, Senhor, o Espírito Santo esteja presente nos guiando, Senhor, nos orientando, Senhor. Que o Senhor traga revelação, Pai, sobre essa palavra, Pai, para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor esteja aqui, Pai, nos ajudando, Senhor. Conduzir esse devocional de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Então, aqui nesse início, né? Esse, esse capítulo aqui, ele fala, bom, o livro inteiro, né? Sobre muita sabedoria, né? E aqui ele fala muito sobre serenidade, né? Sobre posicionamento. Nesse primeiro trecho aqui, ó, é, quando eu li a primeira vez, eu achei que eu tive uma interpretação diferente. Depois eu estava procurando agora de manhã, e aí eu tive um entendimento melhor. Quando ele fala qual mosca, né, mostra qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, né? Assim é para a sabedoria e a honra, um pouco de estutícia. O que ele quer dizer nesse ponto aqui é que mesmo uma pessoa andando com dignidade, andando, né, no caminho correto, qualquer pequeno deslize, né, pode atrapalhar, né, a caminhada daquela pessoa, pode acabar com a fama, né, do caráter daquela pessoa, né? Então, mesmo uma pequena mosca morta aqui, ela pode estragar, né, o que a pessoa é, né, o que a pessoa faz, né, o que a pessoa, o ministério da pessoa, ou seja, do trabalho, seja onde for, né? Então, a importância, né, de a gente se manter íntegro, né?
perante os lugares, perante as coisas, perante, né, as situações da nossa vida, né? Porque às vezes até uma palavra mal colocada, né, um ato de nervosismo, a gente perdeu o controle, né? Então, em diversas situações a gente pode, por pequenos deslizes, né, é, ser questionado realmente se nós temos autoridade, ou temos caráter, ou temos, né, realmente estamos no lugar certo, né? Então, quão importante é nós darmos detalhes, né? Ter cuidado aos detalhes para que a gente não tropece nas nossas próprias atitudes, né? Nas próprias palavras, é, perante as pessoas. Então, esse trechozinho aqui fala justamente sobre isso. Eu estava vendo agora de manhã, achei até bem legal, assim, que o texto que eu li, que ele fala aqui, ó. A imagem é forte, né? Um perfume precioso pode ser estragado por uma pequena mosca morta. Da mesma forma, uma pessoa pode ter boa reputação, experiência, conhecimento e honra, mas uma atitude tola pode manchar tudo. A aplicação, às vezes, não é uma grande queda que destrói alguém, mas pequenas imprudências repetidas, uma palavra mal colocada, uma decisão impulsiva, orgulho, falta de domínio próprio, fofoca, ira ou negligência. Então, são atitudes aqui que o texto trouxe aqui sobre, esse primeiro versículo aqui, né? O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto, né, para o da esquerda, né? Bom, e aqui a gente vê, né, porque o nosso caminhar, né, a gente buscar sempre fazer a coisa certa, né? E a gente sabe que a gente sempre tem dois caminhos, né? Aliás, tem vários caminhos às vezes, né? Tem um caminho certo e tem vários caminhos errados, né? E a gente ter sempre essa inclinação de seguir, né, os caminhos do Senhor, né? Quando nós estamos com o coração inclinado para o Espírito, né? A gente tende a ter mais percepção, né? A escutar mais aquilo que o Espírito Santo quer nos guiar, né? Quer nos falar, né? E, e, e esse é o caminho correto, né? Quando ele fala aqui de caminho direito, caminho esquerdo, ele não quer dizer nada político, né? Não é o lado direito da política, o lado esquerdo da política, isso não tem nada a ver com política, né? O que tem aqui é que existe o caminho do Senhor, né? Que é o caminho certo, né? E existe o caminho, né, do mal também, e no caso aqui ele se refere à esquerda, né? Aqui no versículo 3, ó, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estúpido. Aqui falando, né, sobre a falta de conhecimento do tolo, né? E logo se percebe que, né, lhe falta conhecimento. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Esse trecho fala sobre serenidade, né? Sobre como lidar com situações onde, por exemplo, no trabalho, né? Em alguma situação onde uma autoridade às vezes perde a paciência e acaba sendo, né, agressivo, ou às vezes até injusto, né? Ou mesmo sendo justo, mas de uma forma não muito agradável, né? De se referir, por exemplo, a nós, né? E aqui diz, né, que a serenidade, né, ela acalma os ânimos, né? Então, por isso que é importante nós estarmos sempre em mansidão, né? A mansidão, ela acalma a alma, né? Então, acalma o furor. Então, aqui diz, né, que realmente o sábio, ele sabe se portar, né, diante dessas situações, né? Eu olho para esse texto aqui, nossa, é realmente muita sabedoria mesmo, né, que Salomão vem revelando a nós, né? Porque a gente tomar conhecimento disso, né, e praticar isso, né, realmente exige bastante discernimento, né, existe bastante oração, né, existe bastante revelação do Senhor no nosso coração para que a gente possa estar manso, né, ter um coração manso como o dele, né, ter um coração sereno, né, para realmente suportar esses desafios da nossa vida, né, porque a gente sabe, né, pelos exemplos, né, que a própria palavra vem trazendo aqui, né, e a gente vê em exemplos de tantas pessoas sábias também, né,
situações de grande pressão, né? Que quando a gente mantém a calma, né? Mantém a serenidade, né? Não deixa, é, a gente até pode se irar, né? Mas não deixar errar, né? A gente cair no erro, né? Da ira, né? Realmente é de grande sabedoria essas palavras de Salomão aqui, né? Onde a gente consegue resolver grandes confusões, né? E a gente se irá sempre dá. Então, primeiro quando a gente se ira, a gente já começa a ficar errado, né? Já começa por aí, né? Toda vez que a gente se ira, a gente às vezes toma uma posição de erro de uma coisa que a gente tinha, né? A gente tinha razão, né? Então, irar-se nunca é a solução, né? A gente poder manter a calma, né? Respirar, ficar tranquilo, calmo e, e proceder da melhor forma possível, né? E a própria palavra vem falando aqui, né? Salomão vem revelando aqui sobre isso, né? Então, levantando-se contra ti a indignação do governador, a indignação da autoridade, né? Não deixes o teu lugar, né? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Né? Isso seja no trabalho, seja dentro de casa, né? Seja na igreja, seja na rua, onde for, né? Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Bom, aqui Salomão ele traz, né, algo que é, que é a situação do acaso, né? Ele fala aqui das injustiças, né? Ele fala que embaixo do sol, ou seja, nesse mundo, né? Ele já viu grandes situações assim que não fazem sentido, né? Que situações de injustiça, né? Onde os tolos são colocados nas alturas, né? São colocados como autoridade, né? E pessoas sábias, né? Que têm conhecimento, né? São, né, como príncipes, ele coloca aqui na palavra aqui, né? Andando a pé, né? Enquanto os servos estão andando, né, a cavalo, né, sobre a terra, trazendo justamente sobre as incertezas, né? Trazendo também sobre os acasos da vida, né? De que pode fazer, né? Haverá injustiças nesse mundo, né? Haverá situações onde pessoas tolas serão elevadas, né? E pessoas que têm a sabedoria, né? Que têm o conhecimento, né? Às vezes não terão a oportunidade, né? De caminhar é, sobre cavalos, aqui no caso que ele diz, né? Assentar em lugares altos, né? Possam exercer essa autoridade, possam exercer, né, a sabedoria. Então, Salomão vem trazendo um pouquinho desse lado, né, triste aqui também. Aqui no versículo 8 ele fala: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedra será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Então aqui ele traz, né, ele traz alguns exemplos aqui da importância, né, de estarmos aqui é, antenados, né, cuidando aqui, né, sobre como lidar com as coisas, né? Então a primeira coisa ele fala aqui, quem abre uma cova, né, pode cair, né, dentro dela, né? Então ele fala sobre ação e reação, né? Quem rompe um muro pode morder, uma cobra pode mordê-lo, né? Então, sempre tomar cuidado por onde caminhar, por onde andar, onde colocar a mão, né? Então, quem arranca pedras será maltratado por elas, né? E quem racha a lenha expõe-se ao perigo. Então, toda vez que nós estamos fazendo alguma coisa, né, dando um passo, né, a gente estar atento com aquilo que nós estamos fazendo, né? Aqui, inclusive, ele fala, né, ó, que se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, né, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então a gente também tomar cuidado com o tamanho do esforço, né, que é necessário para cada uma das nossas ações, né, para cada uma das nossas atitudes. A gente sempre ter discernimento, né, sobre até onde nós devemos nos esforçar em relação àquilo que nós estamos fazendo, né.
tomar cuidado para que as nossas ações, as nossas obras, elas acabam não tomando muito espaço, né? Mais espaço do que deveria dentro da nossa vida, né? E até mesmo se tornando um ídolo, né? Até mesmo virando idolatria, né? Então, nós usarmos sabedoria, né? Termos discernimento, né? Sobre até onde nós devemos caminhar, como nós devemos caminhar, qual a melhor forma para caminhar, né? E sempre pedindo discernimento e orientação para o Espírito Santo, né? Para Deus nos revelar. Muitas vezes a gente tem um projeto, né? A gente tem um trabalho, a gente tem um objetivo, e a gente acaba se dedicando tanto a isso, né? Tanto, né? E às vezes a gente se percebe que aquilo sonda, né? Ronda mais nosso espírito, né? Ronda mais a nossa cabeça do que deveria, né? Tomando lugar, né? De muitas outras coisas na nossa vida, né? Tomando lugar da família, né? Tomando lugar é, daquilo que a gente realmente deveria, né, cuidar, né, tomando lugar até de Deus, né? Então a gente acaba, sem perceber, criando um ídolo, né, para nós, né? Comecei a ler um livro esses dias, né, e fala muito sobre idolatria, né? E fala que o homem, né, a cabeça do homem é uma máquina de criar ídolos. Nossa, aquilo é muito revelador, né? Porque o homem ele é inquietante, né? Nós somos inquietos o tempo todo tentando, né, criar alguma coisa, né? Criar uma solução, criar isso e aquilo, né? E, e foi interessante que eu ainda não terminei de ler esse livro e nem ter muito discernimento sobre isso. Mas ali a pastora estava mencionando que até o fato de a gente querer transformar a vida das pessoas, né, em excesso, né, pode ser um ídolo para a gente, né? Então, para a gente, né, que a gente tenha discernimento e cuidado, né, para que a gente não se afaste do Senhor, né, diante dos objetivos que a gente imagina que pode ser bom, né? A gente às vezes pode, né, tá criando ídolos, né? E a gente até refletiu isso sobre outro dia, né? Até mesmo a questão do devocional, né? A questão das atividades que a gente tem feito aqui, né? Então a gente tomar sempre muito cuidado e pedir discernimento ao Senhor para que Ele esteja sempre acima de tudo, né, na nossa vida, né? Que a gente possa dosar até onde a gente deve fazer, né, e o que fazer, né? Para que nada, né? Nada, nem o nosso devocional tome, né, o lugar do Senhor no nosso coração, né? Aqui no versículo 12, ó, nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estupidez, né? E as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Aqui ele está, né, trazendo aqui sobre o manejar das palavras, né? Falando sobre, né, que o tolo ele se atrapalha nas palavras, né? A boca, né, que fala as primeiras palavras da boca do tolo são estupidez e as últimas loucuras perversas. O tolo, né, multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, né? E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ou seja, né, a gente nunca sabe o que vai vir depois, né? Mas o tolo acaba se atrapalhando nas palavras e falando aquilo que não deve, né? E, e a gente, bom, eu pelo menos me vejo muito em situações como essa, né? Às vezes a gente, sem discernimento, né? A gente acaba falando aquilo que não deve, né? E nos atrapalhando nas palavras, né? Sendo até pedra de tropeço na vida de outras pessoas, né? Então, que a gente possa realmente pedir discernimento, né, ao Senhor, né, para que Ele possa nos conduzir, né, e trazer as palavras corretas nos momentos corretos, né, que a gente possa ser luz, né, caminhar sendo luz na vida das pessoas, né, caminhar sendo luz na nossa vida, né, trazendo sempre palavras de edificação, cuidando da nossa mente, né, para que entre somente, né, pensamentos bons, né, que a gente possa eliminar pensamentos negativos, aquilo que queira, né, nos atrapalhar, aquilo que queira nos derrubar, né, que a gente possa estar blindado, né, blindar o nosso coração também, né, que o nosso coração, né, seja um coração cada vez mais inclinado às coisas do Senhor, né, inclinado às coisas de Deus, né, que a gente possa ver amor, né, que a gente possa ter um coração mais amoroso, misericordioso,
mais piedoso, né, um coração mais generoso, para que nós estejamos, né, blindados contra o mal, né? Para que da nossa boca só saiam palavras de edificação, palavras de amor, né? Que a revelação do Senhor que é entregue a nós, né? A sabedoria, né? É um dom de Deus, né? Então, através da palavra de Deus, através, né, dos testemunhos dos irmãos, através dessa inclinação ao Espírito, é onde as palavras do Senhor são, né, depositadas no nosso coração, né? A sabedoria do Senhor é dada, né, por graça a cada um de nós e que nós possamos externar, né, palavras de sabedoria, né, através daquilo que Deus tem colocado dentro de nós, né? E seja aconselhando um amigo, né, seja exortando uma pessoa, sendo, né, luz, né, seja nós nos calando também diante de situações de grande desafio, né. É, eu peço ao Senhor que nós possamos caminhar com isso no nosso coração, que nós possamos ter discernimento e obediência também sobre tudo isso, né? Para que nós tenhamos uma vida mais tranquila também, né? Nós sabemos que quando nós estamos, aqui a própria palavra diz, né? E quando nós somos serenos, né? Tenhamos, né? Nossa serenidade, a mansidão, né? Nós sempre encontramos, né? Trazemos a paz, né? Mantemos a paz no nosso coração, né? Toda vez que nós saímos dessa mansidão e da serenidade, nós nos afastamos de Deus, né? Então, que nós possamos, o tempo todo, porque Deus é bom, né? É gostoso estar próximo dele, nós sabemos que é, né, que é o correto, né? Que é o que traz luz, né? Nós possamos ter discernimento sobre isso. Glória a Deus. E ele fala aqui que o trabalho do tolo o fadiga, né? Pois nem sabe ir à cidade. E aqui o que ele quer dizer é que, assim, o tolo não sabe o que fazer, né? O tolo é como se fosse fazendo sem planejamento, né? Sem ter discernimento para o caminho que ele está indo, né? Está só fazendo, fazendo por fazer, né? Então que nós possamos ter, né, planejamento, né? Que nós possamos ter discernimento para olhar para as direções, né? E, e pedir sempre orientação ao Senhor. Aqui no 16, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Aqui ele fala, né? Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujo príncipe se sentam à mesa a seu favor para refazerem as forças, e não para a bebedice. Bom, esses dois trechos aqui vem falar, né, sobre autoridade, né? Sobre autoridade, que felizes são os homens, né, no qual, cuja autoridade, né, estão embaixo de uma autoridade onde não estão inclinados, né, à bebedice, né, não estão inclinados à preguiça, né? São homens que estão direcionados a fazer um bom trabalho, né? Que são homens que estão direcionados a fazer justiça, né? A serem justos, né? Homens que estão direcionados ao bem do outro, né? Ao bem daquilo que foi colocado à mão, né? Em suas mãos, né? E ele traz aqui, né, príncipes que se banqueteiam, né, já de manhã, né, ou seja, que são inclinados a festas, né, que são inclinados fala aqui também aqui, que não para bebedice, né, então são homens, né, tu, ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, né, e cujo príncipe se sentam à mesa, né, a seu tempo para refazerem as forças. Ou seja, né, são homens que, né, se sentam à mesa para, né, trazer edificação, né, e não para, né, desperdiçar aquilo que o Senhor coloca, né, em suas mãos, né. Aqui no 18, ó, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então aqui o Senhor trazendo, né, sobre a importância aqui de estarmos, né, atentos, né? Atentos e exercendo, a autoridade que Ele nos dá, né? Seja dentro da nossa casa, né? Seja no nosso ministério, seja dentre, né, os nossos amigos, né? Às vezes uma palavra, né, um conselho que precisa ser dado, né? Nós nos posicionarmos, né? Seja às vezes até nos calando, né?
mas que nós possamos é, caminhar, né, com discernimento, né, sobre aquilo que a gente faz, né? Não a esmo, né, mas tendo, né, discernimento e posicionamento, né, naquilo que nós fazemos, né? O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo, né? Aqui ele não está falando que, né, o rir, o vinho e o dinheiro é mal, né? Ele está simplesmente, né, dizendo que, apesar de todas essas coisas, né, da bebedice, de todas essas outras coisas aqui que a gente tem que estar atento, né? Que a gente não pode estar seguindo sobre esse caminho, né? Ele diz também que, olha, tudo bem, né? É, tem o rir, tem a alegria, né? A alegria da vida, o dinheiro para poder né, atender as nossas necessidades, né? Mas que nós, né, tenhamos um caminhar, né, de acordo com o Senhor, né, daquilo que o Senhor quer, né, para cada um de nós, né, que nós tenhamos cuidado, né, naquilo que nós fazemos. Aqui no 20 fala: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Bom, aqui nesse trecho ele vem falar, né, sobre como nós guardarmos o nosso coração, né? Aqui fala muito sobre guardar o coração, esse trecho, né? Então, nós mantemos o nosso coração sempre no lugar certo, né? Para a gente não amaldiçoar, não fofocar, né? Não falar mal de alguém, né? Para a gente sempre guardar o nosso coração, porque, inclusive, ele fala aqui, né? Que as aves, né, do céu poderiam levar a tua voz a outros lugares, né? Então, que essas palavras, né, às vezes podem vazar para algum lugar, né? E que tem asas, né? Daria notícias das suas palavras, né? Então, para a gente manter, né, sempre discernimento sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente pensa, né? Pedir para o Senhor cuidar, né, do nosso coração, para que a gente não fale mal de ninguém, né? Para que a gente não fale mal de uma autoridade, né? Para que a gente tenha cuidado. Ele, inclusive, ele fala aqui até do não falar mal do rei, né? Ele fala que é o festim, não, que não amaldiçoe o rei, né? Também não fala do rico aqui, ó, mas tampouco no seu interior do teu quarto rico, né? Para que as aves dos céus, né, poderiam levar a tua voz e que tem asas daria notícias, né, das tuas palavras. Fala sobre injustiça também, né? Fala sobre aquele trecho que ele falou do governador ali que acaba, né, estando irado, né? E aí nós mantemos serenidade, né? Serenidade, né? E mansidão no nosso coração para que a gente acabe não só falando, né, mas pensando também, né? Traz também aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que não é sobre o lado exterior somente, né? Mas sobre o lado, sobre o interior também. Então nós guardarmos o nosso coração diante disso, né? E a gente só consegue fazendo isso através da misericórdia, né? Através do amor, né? Quando nós temos o amor de Deus, né, no nosso coração o tempo todo, quando nós estamos caminhando inclinado, né? É mais fácil, né? É mais fácil a gente exercer isso, né? É mais difícil nós cairmos na ira, né? Mais difícil nós cairmos, né, no, nas coisas erradas, né? Então, que nós possamos caminhar, né, junto com o Senhor o tempo todo, né, pedindo para que, né, nos ajude a guardar o nosso coração, né? Ter um coração manso, ter um coração, né, inclinado, né, às coisas dele, para que a gente não peque, né? E nós não caímos na consequência do pecado, né? Porque os nossos erros, né? Uma palavra mal colocada, né? Uma ira, né, na qual traz o erro, né? Acaba nos afastando, né? Daquilo que Deus quer para nós e tem consequências na nossa vida, né? Consequências às vezes no trabalho, né? Consequências às vezes de perder uma amizade, consequências às vezes de a gente eh, ativar o furor, né, da outra pessoa, né, e aí criar um ambiente de discórdia, né, então que nós possamos realmente exercitar essa mansidão no nosso dia a dia, né.
E que essas palavras aqui entrem no nosso coração e transformem a nossa vida, né? Que essas palavras realmente nós possamos exercitar isso daqui. São palavras de sabedoria, né? Coisa maravilhosa, né? É, que não seja só leitura de mais um capítulo, né? Mas que a gente possa realmente trazer isso para nossa vida, né? Trazer isso para o nosso dia a dia, né? Que a gente possa ter compreensão de quão importante é a mansidão, né? De quão importante é de a gente ter o controle emocional sobre as situações, né, daquilo que a gente fala, né, e não se irar, né, diante, dos empecilhos, né, das adversidades que a vida nos traz no dia a dia, né. Principalmente, acho que dentro de casa, né, dentro de casa são os maiores desafios, né, são onde a própria palavra a gente fala sempre, né, os nossos maiores inimigos estão dentro de casa, né, que são as pessoas que têm maior intimidade com a gente, né, e geralmente às vezes a gente não limita muito o que a gente vai falar, né? Não pensa tanto, né? Então que a gente possa realmente ter mais cuidado, né? Ter mais cuidado no exercer, né? Nos posicionarmos, né? De maneira mais correta, né? E sóbria em todas as situações. Amém? Alguém tem um comentário? Quer comentar alguma coisa? Bem, Fábio, muito bem colocado essas palavras, meu irmão. Porque quando nós não conseguimos perdoar o outro, nós agimos como Satanás. Nós ficamos acusando os outros do que eles fizeram no passado, muitas vezes até sem ter provas. Nós temos que agir diferente, porque a palavra de Deus pede que nós devemos orar pelo próximo, principalmente pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, para que façam um bom governo, para que a sociedade não venha sofrer. Porque, amados, cada um dará conta de si a Deus. Aquele que fizer errado vai pagar pelo erro que cometeu. Mas Deus é longânimo. Teve uma passagem ontem aí que falou que parece ao ímpio que pecar ou fazer o erro é bom, porque parece que ele não paga pelos erros, não é? É que Deus, ele não, ele não é vingativo na hora. Ele dá um tempo para que a pessoa possa se arrepender. Mas as pessoas não entendem isso. Eles acham, hoje em dia, principalmente, que o homem está frio, ele se afasta de Deus a todo tempo. Ele parece que está no centro do universo. Ele acha que tem o controle de tudo e não tem. Mas sempre tem alguém acima de nós. No nosso caso, nós temos Deus. Então, quando nós não atuamos dentro desta plataforma, dentro desse conceito, dentro desta palavra que você leu aí, nós estamos agindo como Satanás, o acusador, porque ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele não sabe compreender, ele não tem a vontade de compreender. Ele é um destruidor, então ele não tem paciência. Ele quer ver a derrota do ser humano. E não é de um nem de dois, é de todos. Por isso que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ligados na videira. Precisamos ler a palavra todo dia. Nós precisamos meditar na palavra todos os dias. Todos os dias. Não é só ler, é meditar nela. A palavra fala, medita na palavra, de dia e de noite. Porque a palavra, ela traz inspiração, ela traz vida, ela traz aconchego,
ela traz esperança, ela traz ânimo, ela traz coragem, ela te leva adiante, mesmo você estando numa situação difícil. Ela te aconchega, ela te abraça, ela te acalma. Eu percebo isso em todo o tempo, porque tenho passado em toda a minha vida muitas e muitas provas, mas estou aqui e vou passar por mais essa. Ainda ontem ouvi uma palavra muito boa, antes de ontem ouvi outra mais boa ainda. É a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela fala conosco a todo instante. Ela não nos, ela não nos abandona. A palavra de Deus é Deus. É aquilo que João falou, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, meus irmãos, não fuja da palavra, medite nela, faça como o cego de Jericó, que quando ouviu, quando sentiu, porque ele não via, mas quando ele ouviu que Jesus estava vindo naquele lugar, estava passando por ali, ele atirou a sua capa. A sua capa era a sua identidade. A sua capa dava direito dele pedir esmola. Mas quando ele viu, ou ele sentiu no seu interior que Jesus estava passando, o primeiro gesto dele foi atirar a capa, atirou para o alto. Quer dizer, ele, ele jogou para longe o que ele fazia, o do que ele dependia, porque agora ele ia receber uma graça muito grande, ia poder ver. E a vida nossa tem que ser assim. Nós temos que atirar a capa, nós temos que nos entregar de corpo e alma para Jesus, para o Evangelho, porque só assim nós vamos conseguir. Porque a porta é estreita, meu amado, a porta é estreita. O nosso adversário não brinca. Você leu tantas coisas bonitas aí, eu não pude ver agora, porque eu não estou na frente da Bíblia, mas eu pude ouvir. Você falou tantas coisas boas aí, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Tamo junto. Agora passa a oportunidade às meninas que quiserem falar alguma coisa. Fábio, observando aí a leitura, e relata aquele que, do versículo que fala, aquele que cai na sua própria cova. São aqueles que faz a maldade, né, que cria situações, e de repente ele próprio cai dentro das situações que criou para ele ver que ele não é nada, né? Lê aí de novo, Fábio, aí nesse versículo aí que cava a cova. Fala, né, algumas. é, quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Ou seja, né, quem quebra um muro, né, onde não deveria, né, para entrar em algum lugar aí, uma cobra vai mordê-lo, né? Ou seja, ação e reação, né? Né, quem arranca pedra, por exemplo, né, será maltratado por elas, né? Ou seja, né, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Ou seja, aquilo que mexe com coisa perigosa, né? Então está se expondo ao perigo também. É, é isso mesmo, Fábio. Então a gente vê que nessa situação aí a gente tem que estar sempre vigilante para que a gente não querer o mal do nosso irmão, do nosso próximo, para que o mal não recaia sobre nós, né? Então eu penso assim. E que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus.
Nossa, esse capítulo é bem cheio de sabedoria e de coisas para a gente levar para a vida mesmo, né? Eu não consegui nem ainda assimilar tudo, Fábio, nem que você falou, nem que eu li, eu li depois, assim, né? Fui tentando ler algumas partes, mas já até parei porque tenho que sair, mas para mim isso ainda tem muito mais para ser dito, não, Fábio? Nossa, é só essa parte mesmo que fala aí do muro, do tolo, da cobra. Se você for aprofundar, meu Deus, eu estava tentando pedir e verificar estudos, como que tem, como que tem sabedoria aqui, como que tem coisas para ser dita. Esse capítulo é um capítulo, é igual eu falo, eu gosto de querer estudar para falar. Como eu não estudei, tentar falar é um pouco estúpido, mas só para você ver, a gente tem que ter. O que eu peguei um pouquinho é a nossa vigilância com as coisas que fazemos tem que ser tão grande que mesmo uma pequena bobeira que a gente fizer, uma tolice, ela pode arruinar a nossa obra todinha que nós estiver fazendo, né? A sabedoria é uma questão de direção interior, não apenas do comportamento exterior que a gente vê aqui, né? Que ele fala, até no versículo 2 mesmo, que ele fala sobre isso. Eu no 4 também, que eu também fiquei pensando, ele fala sobre a nossa compostura diante de irá, né? Para nós ter a calma e e, e também, igual ele fala, a calma é o remédio para a gente, para não ter conflito, né? Para nossos conflitos. Então, se a gente manter a calma, nós vamos estar bem. É igual no versículo 10 também fala sobre a eficiência da gente através do nosso preparo, que a sabedoria torna o trabalho bem mais leve se a gente buscar, né? E bem mais frutífero. Mas onde está toda essa sabedoria? Quando a gente fala menos e com mais graça, isso sim é um sinal de sabedoria. Para mim, esse capítulo ele tem uma plenitude mesmo em Cristo, uma sabedoria de Deus. É igual quando ele fala o perfume sem as moscas mortas, o coração voltado para a direita, né? Igual fala lá, que, que eu tava lendo do que fala para a gente voltar para a esquerda ou para a direita. Aquele que volta para a direita é. Como que fala? Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Quer saber? Deixa. Quando eu estudar mais, eu posso falar. Maybe eu estudo e amanhã eu posso ajudar. Mas hoje tá bom. Tudo que você disse, mas a minha cabeça ficou bem mexida. Amém, amém. Obrigado pelas palavras, Ruth. E realmente quão importante é, né, a gente ter discernimento e paciência, né, e saber falar, né. E já vi muitos projetos que às vezes não darem certo, né, porque às vezes uma palavra mal colocada, né, a gente acaba deixando o orgulho, a vaidade, né, deixando várias coisas, né, que a gente que não é fruto do espírito, né, acabar entrando dentro do ambiente e atrapalhando, né, aquilo que poderia trazer edificação para nós, né. Quantos ensinamentos, né? Mas o Senhor cuida, né? O Senhor cuida da gente o tempo todo, né? Cuida e continua trazendo, né, revelação e
que a gente possa ter discernimento para enxergar aquilo que ele quer nos revelar e ensinar todos os dias, né? Eu lembro num trabalho, uma vez estava desenvolvendo com um amigo e, e durante aquelas atividades a gente acabou não tendo muito sucesso e acabamos até é, parando aquele trabalho em função justamente disso, né? De palavras às vezes mal colocadas, né? E por falta de mansidão, né? Por falta de humildade, né? E quantas coisas na nossa vida às vezes a gente abandona justamente por causa disso, né? Projetos bons, né? Na qual Deus coloca no nosso caminho e às vezes a gente não conquista, né? O sucesso, não conquista aquilo que, né? Edificação para nossa vida, né? Porque a gente deixa o inimigo às vezes tomar conta do ambiente, né? Então que a gente possa realmente exercitar essa sabedoria aqui que Salomão, né? Que o Senhor, né, nos revelou através de Salomão aqui. Glória a Deus. O A horário tá dando gente, aqui. a gente vê tudo aí, né, Fábio, que ele tentou passar, parece que a gente não sabe nada, parece que, pelo menos é como eu acabo me sentindo, parece que eu tô aprendendo tudo, parece que tudo que sei é praticamente nada, eu ainda nem aprendi, preciso aprender muito mais. Até as nossas reações, ele fala, né? Igual ele explica versículo por versículo, só que igual eu falo, é tão profundo que o pouco que eu sei e não falo a gente, parece que é nada, sabe assim? Então é igual você falou, é tudo que você vai fazer. O que mais ficou na minha cabeça é essa parte que ele falou. Tudo que você fizer, se você fizer a- achando que é só a sua grande reação que vai ter consequências, só coisas, quando coisas grandes acontecer, você está enganado, que são as pequenas que te derruba. Nem sempre será as grandes, mas as pequenininhas. Então, falei, meu Deus, quanto mais você pensa que você sabe nada. Mais ou menos assim que eu tava me sentindo. A gente tava lembrando agora aqui um versículo que fala muito sobre isso, né? A gente leu no no capítulo 7 aqui, ó. Versículo 19 ao 21, 22, ó, fala que a sabedoria fortalece ao sábio, né? Mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, todos nós, né, erramos, né? Todos nós, né? E fala aqui também uma coisa que eu acho que ajuda bastante a gente lidar com a questão da misericórdia e da paciência. Não apliques o coração a todas as palavras que dizem, né, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, né? Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado os outros. Ou seja, né, o próprio Salomão aqui fala, né, para a gente não amaldiçoar, para a gente não errar, para a gente não se irar diante do que as outras pessoas falam para a gente, né? Mas ele mesmo fala aqui, ó, que ó, não há homem justo sobre a terra que faça o bem, né, e não peque, né? Então essas aqui são as palavras de sabedoria, né? E nós não seremos capazes de exercitar isso aqui 100%, né? Mas nós sabemos qual é o caminho, né? E quanto mais nós aplicarmos isso aqui na nossa vida, né, melhor nós seremos, né? Mais sucesso nós teremos nos nossos projetos, né? Mais próximo de Deus nós, né, poderemos estar, né, a todo tempo, né, sem nos irarmos, né? E lembrarmos sempre, né, que quando a gente está em determinada situação, né, e nós tentarmos nos colocar no lugar do outro também, né, do próximo, né, para que através da empatia, né, através nós possamos ter mais misericórdia também, né. Misericórdia da gente também, né? Como você falou, né, É, Ruth, de olha, como é que eu não é, consigo fazer isso, né? Tudo isso aqui, eu me sinto muito pequeno diante de tudo isso, né? Mas para a é. gente ter misericórdia da gente também, para a gente não se flagelar tanto, né? Mas quando eu falo assim, sinto pequena, é igual assim.
Mas é isso Quanto mesmo, mais também me sinto da você, mesma forma, viu? quanto mais você lê, mais você vê que você ainda não sabe, entendeu? Que você É, precisa aprender, que você ainda tem que aprender mais e que tudo que a gente está aprendendo. A outra coisa que eu fiquei pensando também é que você pensa, nós estamos lendo Eclesiastes, que o povo nem comenta tanto, porque quando eles falam de sabedoria, eles mandam você ir para o livro de Provérbios. Vai lá e lê os Provérbios de Salomão, que lá é um livro de sabedoria. Olha o tanto de sabedoria que nós já achou aqui em Eclesiastes. Eu não faço ideia o tanto que tem provérbios quando a gente chegar lá, entendeu? Quando a gente abrir. Porque eu já li provérbios, mas não assim, aprofundado igual a gente faz aqui. Aqui eu sei que ainda a gente pode dar mais ainda. A gente pode tirar muito mais disso que nós tem tirado. Mas eu falo, quando você lê sozinho e você lê só lendo, entendeu? Igual eu só li, Provérbio eu já li ele, mas só li, entendeu? Eu não me aprofundei, eu não busquei, eu não guardei tudo que eu li, porque se eu guardava, eu estaria vivendo mais sábia, entendeu? Eu não teria nem te falado tanto isso aqui. Nossa, parece que eu nem sei, entende? Então, eu fico imaginando. E a Bíblia, eu fico cada dia mais assim, não seria surpresa, mas mais grata, eu acho, por eu estar lendo com vocês, que me faz me despertar mais, entendeu? Me faz me querer saber mais. E com a ajuda de todos, você vai expandindo a mente e vai aprendendo mais. É isso. Deixa eu parar de amém. falar. Amém. Amém. Licença um pouquinho. Eu gosto de guardar sempre dentro de mim, eu tenho dentro de mim tudo que vem às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. É no tempo da nossa força, no tempo do poder de Deus, porque a soberania é de Deus, tudo é de Deus e tudo é para Deus. E a gente tem que fazer devido segundo as nossas forças, né? Deus não dá nada além do que a gente possa carregar nem suportar. Eu estava fazendo um comentário com meu filho também, né? E estava falando com uma determinada pessoa, aí eu falei assim, antigamente eu tinha força, antigamente eu era mais ágil, antigamente eu era mais elétrica, antigamente eu começava a falar. Então a gente não tem que ficar com antigamente, a gente tem que ficar com o da agora. Como uma determinada pessoa falou para mim, faça segundo o seu tempo. Então, fazer segundo o seu tempo não é ficar olhando no passado o que a gente foi e o que a gente fez, olhar no presente segundo o nosso tempo. O tempo é de Deus, o tempo determinado para nós, quando chegamos a tal idade, sabemos que é o tempo, não é ficar olhando para trás como eu estava olhando, estou falando de mim mesma, como eu estava vivendo, que eu não tenho que ficar com aquele vigor, com aquela lembrança daquele vigor, eu tenho que fazer segundo o meu tempo, segundo a minha força, agora. Então, é isso que cada dia eu falo com Deus, e é segundo Deus na minha vida, porque todo o tempo da gente pertence ao Senhor. Como ele mesmo fala, Provérbio Eclesiastes é um livro de sabedoria, um livro que Salomão, era o grandão, o cheio de dinheiro, com tudo ele pediu sabedoria a Deus para poder saber discernir e fazer de acordo com Deus na vida dele. Então é assim, às vezes a gente se engoda pelo pouco que a gente tem e acaba sendo pego pela astúcia. Então, é Deus da nossa vida no tempo dele para nós. Então, louvado seja Deus, tudo é no tempo. Então, hoje eu estou mais forte, amanhã cabe ao Senhor e eu tenho que fazer segundo as minhas forças. Então, bom dia na paz. Glória a Deus, glória a Deus. E isso que a senhora falou traz muito sobre correr atrás do vento, né? Salomão fala muito isso sobre aqui, né? Nesse livro, né? Correr atrás do vento, né? Então,
que os nossos esforços eles sejam, né, de acordo com aquilo que realmente faz sentido, né? Porque a gente, aqui nessa palavra fala, né, o homem não tem discernimento, né, sobre as atitudes dele, né, para que ele não, a gente não saia fazendo sem um, tem um planejamento, né, sem um objetivo, porque às vezes a gente está tão atribulado ali no fazer, no fazer, no fazer, mas a gente para, né, não para pensar por que que eu faço tanto, né? Será que faz sentido? Ou será que eu estou correndo atrás do vento, né? Porque fala, né, a água do rio corre pelos mares, né? E nunca vai encher, né? Os nossos ouvidos vão continuar escutando e nunca vai satisfazer, né? Então, assim, ele fala, né? Todas as coisas, né, são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, né? Os olhos não se fartam de ver, nem né, se enchem os ouvidos de ouvir, né? O que foi o que foi é o que há de ser, né? E o que se fez, isso se tornará a fazer. Ou seja, né, as coisas da vida é sempre esse ciclo, né, de querer mais, de nos cansarmos, né, e de morrermos, né? Então, que a gente possa realmente ter proveito daquilo que Deus coloca, né? Que é o dom da vida, né? O dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui vivendo, né? E que a gente possa aproveitar, né, esses momentos, essas oportunidades com alegria e não com sofrimento, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente não pode fazer, né? Tão preocupado com aquilo que a gente queria fazer, gostaria de fazer, e aí a gente deixa de realmente valorizar, né, aquilo que Deus, né, nos permite fazer, né? Então, que a gente possa ter esse discernimento, sabe? Essa sabedoria para que a gente realmente possa valorizar, porque muitas vezes a gente fica preocupado, né, demais, né? É como se a gente tava falando no início, né, como se a gente estivesse criando ídolos dentro do nosso coração, né? Ídolos, né, de fazer, né, de querendo construir castelos, né, querendo construir torres, né, de Babel na nossa vida, né? E sem realmente ter essa percepção de que tudo isso às vezes está roubando, né? Roubando o nosso tempo com o Senhor, né? E acho que é uma análise que todos os dias nós, né, nós precisamos fazer, né? E eu tenho pedido muito discernimento ao Senhor, sabe? Para que eu não me perca nessa caminhada diante de tantas coisas que às vezes a gente cria na nossa própria cabeça, né? Ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, né? E a gente só tem 24 horas, né? Nessas 24 horas, né? A gente tem muitas coisas para dar atenção, né? Então, que a gente possa ter essa mansidão dentro de nós. E, em primeiro lugar, sempre o Senhor, e nunca esquecemos, né, de tantas outras coisas que nós precisamos cuidar também. Amém. É, se tiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Palavra interessante essa, né? Quer dizer, se você pegar um machado e ele não tiver afiado, você vai ter que pôr muita força para cortar madeira. Se você for pegar uma faca para cortar uma carne e não tiver afiada, meu, ela não vai cortar. É complicado. Então, por mais força que você faça, você não vai conseguir um excelente resultado. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Se a gente tiver com Deus, nós tivermos uma palavra dele dentro do nosso coração, tudo se torna mais fácil, né? Tudo se torna mais tranquilo, mais suave. Fiz palavra maravilhosa, viu? Gostei muito. Se estiverem botados, eu levantei agora, sentei aqui e estou lendo. E vi essa palavra aqui, me chamou muita atenção. E O o que versículo 11, aconteceu já Samar? comigo. Lê o versículo 11, que curioso. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. É, pois é verdade. A cobra é o Satanás. A cobra
é o inimigo das nossas almas. E se ela morder, antes de estar encantado, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Se você não tiver protegido, se você não tiver guardado, se você não tiver no ato do Senhor, você é presa fácil. Você é presa fácil para o inimigo. Complicado. Deus abençoe vocês, meus É irmãos. desse jeito, seu Mário, que eu fiquei igual o senhor aí. Eu comecei a ler, daí eu falei, Senhor, olha isso. É, Desse jeito, esses versículos, esse capítulo mexeu. a gente vai vendo cada coisa, viu? É, exato. Coisas que você pensa que nunca estaria na Bíblia, tá lá e tá assim, sabe, tão claro, tão, ou às vezes não tão claro, que você tem que é por isso que eu acho que eu fico assim, porque talvez para mim não estava tão claro, ou talvez quando eu ligo, a dona Marinês falou, às vezes o entendimento não foi para aquele dia, mas foi para hoje, entendeu? E aí quando você lê, parece que faz assim, sei lá como que fala, mas é diferente. Tem dias que você vai ler e não vai ver nada, não vai compreender, e outro dia que você vê e fala, uau, isso tá aqui? Isso é assim? Uau! Então é mais ou menos isso que eu falei. As suas pequenas reações podem te destruir mais do que as suas grandes reações. Essa aí do machado afiado, igual o senhor usou a faca, eu não tinha levado nesse lado que o senhor falou que a cobra é o diabo, mas levando, igual o senhor falou, faz tanta mais clareza. Por isso que eu te falo, uma palavra que nós estamos aqui em mais pessoa, que um fala diferente uma coisa, você abre mais ainda a sua mente. Você vê e fala, uau, é verdade. Entendeu? Você vê mais além. Então, para mim é isso que eu tô falando, sabe? Você vai ler e às vezes você só passou por cima, você só leu, mas outro dia você lê e fala: Uau, isso estava aqui? Eu nem vi, sabe assim? E agora eu tenho mais conhecimento, e agora eu aprendi mais. Mas e quando você lê só, isso é menos às vezes, entendeu? Mas igual agora, só essa coisinha que o senhor falou, né? A cobra é o diabo, abriu mais um leque, sabe? Assim, deu ver mais ainda. Então, é igual fala, sozinho você consegue chegar em algum lugar, mas com alguém você chega mais rápido. Então, o Vai mais que longe. quando eles falam isso, você chega mais rápido, esse é o meu entendimento. Você aprende mais, entendeu? Você vai mais rápido mesmo, porque você aprende mais, então já sei um pouco mais, entendeu? Junto É com por isso vocês do que que eu sabia só. é por isso que a Bíblia fala, medita na palavra. Meditar. Ler é fácil você ler, mas você tem que meditar nela, em cada palavra, para que ela seja revelada aquilo que está oculto ao seu entendimento. Esse aqui é o interessante. Por isso que ela diz: meditai na palavra, de dia e de noite, de dia e de noite. Você tem que meditar. Não é só ler. Ler, todos nós lemos. Mas eu quero ver você meditar em cada palavra que foi falada aqui. Se ele fala, se estiver embotado, quer dizer, se estiver cego o machado, se estiver cego a foice, se estiver cego a faca, se estiver cego, né? Não se afiar o corte, se você não afiar o corte, deve pôr mais força. Quer dizer, você vai exigir mais de você. Então, se você não estiver preparado, se você não estiver com Deus, se você não tiver noção, se você não tiver conhecimento, você vai ter dificuldade em tudo que você for fazer. Então, tudo é preciso estar afiado. O advogado tem que estar preparado para saber defender, para poder defender, ter as palavras certas para poder aplicar no momento exato. Precisa se estudar.
precisa se aplicar, precisa se esforçar para se chegar ao objetivo. Então, todas essas palavras aqui nos ensinam isso. Nos ensina que, por mais que nós façamos, ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas estamos aprendendo, meus amados. Todo dia a gente aprende um pouquinho aqui, né? O Fábio começou aí sozinho. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o Fábio hoje está... Mas ele foi muito bem. Deus é com ele, você vê como é que é. Não é nós, é Deus. É Deus na nossa vida, né? Nós não somos nada. Glória a Deus. Só o Senhor, seu mãe. E aqui no, nesse desencantamento da cobra, né? Que imagina que naquela época tinha um negócio de encantamento de cobra, né? O encantador tinha que encantar a cobra, porque se a cobra mordesse, pô, o encantador, esse cara não sabe encantar cobra nenhuma, pô. Então, como na nossa vida, né? Se você tá fazendo um projeto, mas aquele projeto esborona, pra que colocou você lá, então? Então, pô, você não teve, né? Você não teve discernimento para lidar com a situação ali, né? Para cuidar daquele projeto. Então, assim, só É, gastou energia, né? exatamente. Né? Então, se a cobra mordeu, se o inimigo atuou, é porque a gente, né, acabou vacilando e Vacilando. permitindo, né? É verdade. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai. Aliás, eu já estou na Tua presença, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor, eu não dormi a noite toda, Pai. Eu fiquei acordado, rolando de um lado para o outro. Mas num momento eu falei para o Senhor, se eu pegasse no sono, que eu acordasse 7 horas, Pai. Eu queria participar do devocional. E foi exatamente o que aconteceu, Senhor. 5 horas eu estava acordado, mas 7 horas o Senhor me acordou. Eu peguei no sono, não vi a hora que eu peguei. Mas quando foi 7 horas em ponto, o Senhor me acordou. Obrigado, Pai. É o Senhor que está conosco, Pai. É o Senhor que ouve as nossas orações. É o que o Senhor tem nos como teu servo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cada irmão que participou desse devocional, pelo Fábio, pela Tamires, pela a dona Marineide, a Ruth, pelo Caio. Obrigado, Senhor, por cada um, pelo meu filho James, Senhor, pelo Jurandir, Pai, que hoje não pôde participar, pela dona Lucinha, por cada um, Senhor, que está constantemente conosco, Pai. Abençoa a Ruth, os propósitos dela, Senhor. Abençoa as filhas dela, os filhos, ó Pai. O seu ex, Senhor. Trabalha na vida dele, no comportamento dele, nas atitudes dele, Senhor. Transforma ele, Senhor. Que ele venha conhecer a tua palavra, Senhor, para que ele possa entender que há um Deus todo-poderoso acima de nós, Pai. Eu oro, Senhor, pelas nações, ó Pai. Oro pela paz em Israel. Oro também, Senhor, pela paz, Senhor, na Ucrânia, Pai. No Irã, Senhor. Ali naquele país, na Bolívia, não. Venezuela, Senhor. Não, lá onde Israel está atacando os nossos Líbano. irmãos ali, no Líbano, Pai. Oro para que haja paz entre os povos, ó Deus. E os homens compreendam, Senhor, que nós todos, ó Pai, somos teus filhos, somos criaturas do Senhor, Pai. Foi o Senhor que nos criou e nos colocou nesse mundo para que nós pudéssemos viver, Senhor, e viver em paz uns com os outros. Mas os homens, Senhor, são egoístas. Eles querem cada vez mais, não se satisfaz com o que têm, Senhor. E a tua palavra fala que nós temos que viver em paz, Senhor. E devemos nos conformar, mas o homem não tem esse conhecimento, Pai. Está aqui a tua palavra, Senhor. Eclesiastes, Senhor. A sabedoria do homem que o Senhor deu a Salomão é passada para todos nós, Senhor. Que eles tenham acesso, Pai, a esta palavra. Que eles tenham acesso a esse conhecimento. Que eles conheçam a Ti, não de ouvir falar, mas de andar contigo, Pai. Abençoa, Pai, cada irmão. Nos dá, Pai, um final de semana alegre, próspero e cheio de alegria, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Visita, Pai, lá também
A irmã do Fábio, Senhor, que passou por uma cirurgia, Senhor. Restaura a saúde dela, Senhor. Acompanha ela nos seus passos, ó Pai. Que ela possa compreender que o Senhor, Pai, está atento, Senhor. Que o Senhor colocou um anjo para protegê-la, para guardá-la, para guiá-la, Senhor. Eu sei disso, Pai, porque o Senhor é bom todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar do nosso acusador, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender os nossos irmãos, ó Pai. Que possamos ser passivos, compreensivos, Pai. Que possamos ser luz nas trevas, ó Deus, assim como o Senhor nos falou. Que possamos ser realmente o sal da terra, Pai. Possamos fazer a diferença, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.